Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 17 até o final, versículo 34. Vamos orar pedindo a Deus que esteja nos ajudando, nos orientando no estudo da sua palavra. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Dá-nos a Tua orientação, a Tua direção, Senhor. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Sua palavra e aplicá-las em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Essa primeira parte aqui, até o versículo 23, ela pode parecer um pouco confusa, não é? Quando nós lemos, porque como pode alguém se embriagar tomando um pequeno cálice de vinho? Não é? Nós sabemos que na ceia, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, eles estavam ali comemorando a Páscoa judaica. Né? Então Jesus pergunta: onde vamos comemorar a Páscoa? E ele dá a instrução aos seus discípulos para irem. Então eles vão para um cenáculo, é um lugar especial, e ali com certeza havia toda aquela fartura de alimento que era característica da Páscoa judaica. Então foi numa celebração, foi numa festa que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. No meio daquela celebração, a Bíblia vai nos relatar que Jesus pega o pão, parte, e ele diz para os discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós, que seria partido dali a poucas horas na cruz do Calvário. Jesus estaria ali, né, se repartindo para toda a humanidade. Então ele pega o pão, parte o pão, né, seria como pegarmos uma bisnaga, o que hoje em dia nós não fazemos dessa forma, principalmente aqui, né, depois da pandemia. Muitas das igrejas usam aquele cálice que já vem pronto, embaladinho ali, e o pãozinho, que já não é mais nem o pão francês, né, um pão árabe,
que ele já vem cortadinho ali de forma a não ter a manipulação, porque antes os nossos diáconos é que preparavam ali os elementos. Mas então, é o pão, e Jesus vai estar dizendo, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim, e este é o meu cálice, né? Este cálice representa o meu sangue que vai ser derramado por todos vocês. Desta forma, então, foi instituída a ceia do Senhor. Por ter sido instituída essa ceia no momento de festividade, a igreja primitiva, até o 3º século, ela tinha o que era chamado por eles de festa ágape. Era uma ocasião em que uma vez por semana a igreja se reunia. Aí eu estava até ouvindo, né, lendo ali, estudando o material preparado pelo reverendo Augusto Nicodemos, e ele sugere que de repente não fosse nem a reunião que acontecia nas casas, que não eram, porque eu já disse na aula passada, estava falando sobre isso com os irmãos, que as igrejas elas se reuniam em pequenas comunidades, né? A igreja de Corinto não se reunia num templo, a igreja de Corinto se reunia na casa do irmão fulano, na casa do irmão cicrano, na casa do irmão beltrano. As pessoas que moravam mais próximas ou que tinham mais afinidades iam para determinadas casas e assim formava o grupo. Então, o reverendo Augusto Nicodemos sugere que quando era a festa ágape, as pessoas vinham desses diversos grupos e ali participavam dessa festa ágape, e no meio da festa, então, acontecia ali a celebração da ceia do Senhor. Mas, como nós podemos ver aqui pelo relato da carta de Paulo, acabava que isso gerava muito problema, porque a igreja, como falamos também ao longo das diversas aulas, ela era composta por pessoas da mais alta sociedade, né, da mais alta espaço lá da sociedade ali de Corinto, e também das mais humildes, das mais baixas. E essa festa, ela era como? As pessoas levavam os alimentos e ali uma comeria do alimento da outra. Aqui na nossa igreja, nós temos, por exemplo, o hábito de fazer algo semelhante a o que seria essa festa ágape, por exemplo, no Natal, no Ano Novo. O que a gente faz? No culto do dia 25 e na vigília do dia 31, nós trazemos alimentos. E aí formamos aquela bonita mesa, composta ali pelas mais diversas especiarias, né? Então tem aquele irmão que pode e ele traz ali, né, uma bacalhoada. Já o irmão que é mais humilde prepara a sua bonita rabanada e traz. E vai ter também aquele irmão que não pode trazer nada. Tem aquele irmão que vai trazer o arroz, e ali a gente coloca tudo ali, né, junto, misturado, e após o culto, após a celebração do culto, nós vamos ali então partilhar e um comer do alimento do outro. Essa era a ideia da festa ágape, e seria uma coisa muito salutar, de comunhão, né, da comunidade ali toda unida, uma vez por semana, tendo oportunidade de encontrar os irmãos que estão se reunindo na casa de outras pessoas e de, como chave de ouro para fechar aquele momento, celebrar a ceia do Senhor. Mas o que acontecia é que havia divisões entre as pessoas ali que se reuniam. Então é isso que Paulo está falando. E na aula passada eu disse que as cartas geralmente elas eram escritas para criticar, para corrigir ou para elogiar. A gente viu que ao iniciar o texto aqui no capítulo 11, Paulo diz que louva aqueles irmãos por eles seguirem a tradição. Até uma coisa que eu esqueci de dizer é que tradição é diferença de tradicionalismo. Tradição é quando você segue, né, aquilo que pessoas que já foram deixaram, né, de útil, de edificante. E tradicionalismo são as coisas que nós, homens vivos, buscamos estar repetindo e querendo que aquela coisa seja daquela forma, quando muitas das vezes não tem nenhuma razão de ser.
eu poderia dar diversos exemplos, irmão, mas aí a gente ia acabar voltando para a aula passada. Então, eu vou seguir adiante aqui, que Paulo, no versículo 17, ele começa dizendo, olha, agora, a respeito do que eu vou escrever, eu não louvo vocês. E aí ele vai dizer, porque eu fui informado, né, muito provavelmente por aqueles lá da casa de Chloe, que há entre vós divisões. E isso é uma das coisas que a gente vê desde o início da carta. Uma das primeiras coisas que Paulo começou a tratar foi a divisão que existia ali a respeito de liderança, porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí Paulo vem tratando essa questão de divisão e a gente vê que essa questão de divisão, ela repercute em toda a carta. Todos os assuntos aqui, na verdade, está falando o quê? Da divisão que existe entre os membros daquela igreja, que não existe o quê? Uma união, não existe, irmãos, unidade entre aquelas pessoas. Aí eu até falei muitas das vezes, tem que haver, que não é que todos tenham que ser iguais. Paulo mesmo vai dizer, importa que haja divisões, importa que haja diferença de opinião, importa que haja, irmãos, posturas e posicionamentos diferenciados, mas não pode haver o conflito, a briga. E Paulo vai falar aqui, olha, porque eu estou informado haver entre vós divisões quando vocês se reúnem na igreja, e eu creio nisso. Ele diz, olha, importa que haja partido entre vós, não é? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Mas quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, eu entendo, não é? Eu fui informado de que há entre vocês divisão. Durante toda a carta ele vem tratando disso. Eu acho importante que tenha divisão, que haja diferença de opinião, mostra que não é um rebanho que não pensa, as pessoas pensam, as pessoas sentem e as pessoas refletem, né? As pessoas colocam aquilo que elas pensam de forma diferente. Paulo elogia, acha isso salutar, mas Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor. Olha, vocês estão se reunindo para tudo, menos para a ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo para comer e para beber. Vocês estão se reunindo para festejar. E se vocês vão festejar, irmão, diga que é uma festa. Não diga que é um culto de celebração. É isso que Paulo está colocando aqui. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, ou seja, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E Paulo, irmãos, aqui é óbvio que ele está falando da festa ágape, porque ele não está falando, né, realmente do momento da ceia, porque a ceia é o quê? É um cálice minúsculo e um pequeno pedaço de pão. Então, Paulo está falando aqui, olha, a quem tem a fome, aquele pedacinho de pão não vai matar a fome de ninguém. E ao passo que há pessoas que se embriagam. Quer dizer, numa festa ágape, numa festa de fraternidade, onde se vai celebrar a ceia do Senhor, as pessoas levam as coisas e os ricos se reuniam, comiam, bebiam, né, se enfastiavam, ficavam ébrios, e ali as pessoas mais humildes que não tinham, né, toda essa abastança acabavam ali ficando com fome. Não é? E Paulo está dizendo, não tendes porventura casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque aquilo já estava se tornando o quê? Um motivo de chacota e de vergonha pública, aquilo que acontecia nessas festas ágapes. Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aí Paulo passa aqui para esse texto tão conhecido, né, que lemos praticamente uma vez por mês em nossas igrejas. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo aqui, ele deixa claro o quê? Que ele recebeu do Senhor a instrução. Ele não está falando algo dele próprio. Eu recebi do Senhor a instrução, o que também vos entreguei. Eu recebi e eu passei, eu entreguei a vocês exatamente como eu recebi. E o que Paulo recebeu? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus dá graça por aquele pão e ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós. E aqui, irmãos, nesse texto aqui,
que é tão conhecido, não é? Dentro das igrejas batistas, nós falamos que é a nossa ceia memorial. Dentro do nosso entendimento, nós dizemos que são as ordenanças de Deus. Quais são as ordenanças deixadas por Cristo? A ceia e o batismo. E a ceia, algumas igrejas dizem que ela é transubstancial. O que seria transubstanciação? O elemento, ele teria, quando você come o pão, aquele pão se transformaria na carne de Cristo dentro de você, ali no seu organismo. Isso é, por exemplo, o entendimento da Igreja Católica, que ela faz ali, ela acredita que a hóstia, né, que é dada ali para os irmãos, ela é transubstancial, ela se transforma realmente no corpo de Cristo. Existem aqueles que acham que ela é consubstancial, ou seja, não se transforma no corpo de Cristo, mas que também não é um simples elemento, ele traz a graça, consubstancial. Então, ao entrar o elemento, ele é um elemento especial. Para nós, da denominação batista, nós consideramos que a ceia ela é memorial. Estamos apenas relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o pão ele continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Não existe a transubstanciação, a transformação do elemento, não existe a consubstanciação. Esse elemento ele não vem com adicionamento de graça ou outra coisa qualquer. E aqui Paulo ele vai dizer, não é? Porque por semelhante modo, sim, vamos voltar ao versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, tá vendo? Por isso que nós apenas consideramos como sendo algo em memória ao sacrifício de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, ou seja, é a aliança, não é, do Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, ou seja, agora não seria mais necessário o sacrifício dos animais, porque Cristo estaria se dando, porque para todo pecado, irmãos, há que se ter um sacrifício, tem que haver um sacrifício. Por isso, durante todo o Primeiro Testamento, nós vemos ali a instituição do sacrifício, o sacrifício da expiação de culpa. E Cristo aqui, quando ele se deu ali a morrer na cruz do Calvário, ele expiou as nossas culpas de uma só vez. Então, ele morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E isso é muito importante para a gente entender, irmãos. Ele vai falar aqui, é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa semana eu estive com uma pessoa criada dentro de igrejas evangélicas de outra denominação e a pessoa estava muito triste, porque ela disse que apesar do pai dela ser cristão há muito tempo e ter criado ela dentro da igreja, tem questão de 2 meses atrás, o pai dela sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E ela chorava falando comigo, dizendo que, infelizmente, o pai dela não ia para o céu porque ele estava desviado. E eu tive a oportunidade, então, de estar lendo com ela, explicando esse texto, porque muitas pessoas acham que por pecarem, por se afastarem de Cristo, então elas perdem a salvação. A Bíblia diz que não, irmãos. A Bíblia é clara e entendemos dessa forma. Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu de uma única vez por todos os nossos pecados. E ele vai dizer: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é isso que fazemos todo primeiro domingo, quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí é importante, irmãos, o examine-se, pois o homem a si mesmo. É importante esse autoexame. É importante você se analisar e ver como está a sua comunhão com Deus. Como está ali o seu agir.
se eu estou vivendo algum pecado, se eu estou em constante pecado diante de Deus, eu não posso comer e beber esse pão indignamente. Não é que por eu estar em pecado eu deixo de comer. Não, eu preciso pedir perdão, eu preciso me consertar, eu preciso parar de fazer aquilo que eu estou fazendo de errado e participar sim da ceia do Senhor. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então Paulo vai dizer, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Pessoas que comem, irmão, participam da ceia como se estivessem participando de qualquer outro ritual. Infelizmente também nós temos aquelas pessoas que acham quase que com consubstanciação. Pessoas que dizem, inclusive, que é a Santa Ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Não é só ceia, porque não é um momento de se comer, de se alimentar, o que significa a palavra ceia. Não é Santa Ceia, porque aquele momento não tem nada de mais santo do que as outras partes do culto. A gente observa isso, inclusive, irmãos, pela igreja estar mais cheia nos primeiros domingos do que no restante dos domingos, como se eu falto à igreja todos os domingos, eu não participo de nada, mas no dia da ceia eu tenho que estar lá, como se aquilo ali fosse trazer algum elemento mágico, alguma mágica, algum elemento diferenciado por ter participado dos elementos da ceia. Não traz. Mas também não é um momento que nós podemos fazer de forma indigna. Porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí Paulo encerra dizendo, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, referindo-se à festa ágape. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Estamos encerrando aqui, semana que vem iniciamos o capítulo 12, que o Senhor Deus possa estar nos concedendo sabedoria e entendimento com relação ao conteúdo estudado. Amém.